Com nova atuação muito abaixo do que pode apresentar, o Internacional sucumbe na Colômbia, deixa a zona de classificação do Grupo F da Copa Libertadores e agora precisa fazer basicamente 2 jogos de Copa do Mundo para se classificar às oitavas de final da competição continental. O que aconteceu no vestiário do Internacional para a oscilação ser tão grande? Os salários estão atrasados, há alguma treta entre jogadores? Será que simplesmente o cansaço e o calendário podem ser desculpas para as apresentações tão abaixo do que o time de Roger Machado já rendeu? A gente vai trazer bastidores desse conteúdo e principalmente falas direto da Colômbia, dos atletas que botam na mesa aquilo que pode ser decisivo para o Internacional ao longo da competição. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, mas principalmente o que está acontecendo na Colômbia e agora também na viagem para o Rio de Janeiro, porque o Internacional não retorna de Medellín, vai direto para a capital carioca porque deixa o foco da Libertadores e passa a olhar para o Campeonato Brasileiro quando no domingo enfrenta o Botafogo pela 8ª rodada. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, o teu like e o compartilhamento importantíssimo, seja nas tuas redes, nos teus grupos, enfim, onde tu puder dar essa força aqui para que o conteúdo chegue ao maior número de colorados possível. Lembrando sempre que kto.bet.br é a minha casa de apostas e ela pode ser a tua também. Te registra lá para dar uma brincada, lembrando que é um ambiente para maiores de 18 anos e brinca sempre com responsabilidade e moderação. Bom, o Internacional ontem toma 3-1 do Atlético Nacional na Colômbia, perde não apenas o jogo, mas um lugar na zona de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Tudo isso somado, claro, né, à vitória do Nacional do Uruguai, e agora o Inter enfrenta o próprio Nacional no Parque Central e depois o Bahia no Estádio Beira-Rio. 2 vitórias coloca o Internacional nas oitavas. Uma vitória e um empate também coloca o Internacional nas oitavas, na próxima fase. Agora, 2 empates, aí a coisa fica bem complicada. É praticamente impossível com 2 empates. Tem que ter no mínimo 4 pontos em 6. O que acontece com o vestiário do Internacional? O técnico Roger Machado acredita que muitas vezes os adversários são melhores porque estudaram o Inter, porque aconteceram coisas no meio do jogo que fizeram com que a estratégia utilizada ou pensada não deu certo, como por exemplo, mais uma vez os 3 volantes. E vou dizer, no primeiro momento, se tu olha o papel, tu pensa, 3 volantes. Só que são volantes que sabem jogar, Thiago Maia, Bruno Henrique, só que o Bruno Henrique muito abaixo, Thiago Maia muito abaixo, o Fernando tendo de correr pelos 3. E a gente perdeu o meio campo com isso, né? O Alan Patrick também, mesmo que tenha feito gol de pênalti e sido talvez a lucidez do meio campo do Internacional, também bem abaixo. Não sei se por conta da microlesão que teve no posterior da coxa ou se em cima de uma defasagem física que deu uma diminuída, né? Porque o Alan Patrick estava muito mais próximo do Ener Valencia, que também sai lesionado. O Lucas Colar está na Colômbia e há uma suspeita de grau 3, não é nem grau 2, é grau 3. Ele sai chorando do campo, o Ener Valencia. Vocês viram nas imagens do jogo. Então, assim, agora existem bastidores em cima dessa queda de produção, porque o Internacional ele tinha todas as valências possíveis para um time ser bem visto pela crítica, pela torcida, pelo Brasil como um todo. Organização tática,
linhas mais baixas, os jogadores chegando para triangular, o Inter concatenando jogadas em velocidade pelos lados com o Bernabei, até o Brian Aguirre subiu de produção pelo lado direito, ele que no início do ano era visto como, né, um cara que não servia para o Internacional por parte da torcida. O Inter tinha dificuldade de fazer gols com o Ener Valencia, com o Rafael Borré, bem verdade, mas aí vinha Alan Patrick, aí vinha outros jogadores para fazer os gols e, de vez em quando, Ener Valencia também e Rafael Borré, eles balançavam as redes. Só que agora o Inter está improdutivo. O Inter está apostando, por exemplo, como ontem, apostando nas bolas longas, apostando não mais no toque de bola desde a saída do campo de defesa. Ele toca para os zagueiros, mas os zagueiros, em vez de tocar no meio campo, botam a bola dentro da intermediária de ataque, né? E aí fica muito mais fácil para os defensores adversários. O Inter perde o meio campo em diversos jogos, foi assim com o Corinthians, foi assim com o Nacional do Uruguai aqui no Beira-Rio, e o Inter está tomando muitos gols. 3 contra o Nacional do Uruguai, 4 contra o Corinthians, agora mais 3 contra o América, contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. Então algum problema tem. Algum problema tem, porque Vitor Gabriel também foi muito abaixo, toma 2 gols que zagueiro não pode tomar, né? O jogador adversário, ele escora nele no primeiro gol e vira com uma facilidade tremenda. No terceiro gol, o time do Nacional ele já tinha ficado para trás, ele já tinha recuado para garantir o 2-1. Os torcedores do Atlético Nacional vaiaram quando sai o Cardona do jogo, camisa 10. Os torcedores da arquibancada vaiaram o treinador. E aí, ainda assim, o treinador consegue pegar e fazer com que seu time marque o terceiro gol. Numa bola ainda, né, que parecia um ping-pong, não é nenhuma jogada organizada. E aí, o Internacional sucumbindo, então, na Copa Libertadores. Muita gente me pergunta se tem problema de vestiário e, pelo menos, não há essa informação. Não há informação que tem brigas, não há informação de que os jogadores estão com algum problema pessoal, não tem essa informação. É uma queda técnica mesmo, assim como salários. Muitas pessoas também mandam DM no Instagram perguntando: Ernest, tem problema de salário, estão devendo alguma coisa. Olha, na viagem agora para São Paulo, na Neoquímica Arena, conversei com o presidente Alessandro Barcelos no saguão do hotel, Jairo Vim, que estava do lado também. Não há problema de salários. O presidente Alessandro Barcelos garante que paga em dia os 14, 15 milhões de folha mensalmente. Tá? CLT e direito de imagem girando na casa dos 14, 15 milhões. Eu ainda já acho esse número um tanto fora da realidade, porque a gente sabe que tem jogadores, 2, 3 jogadores já dá 2, 3 milhões. Então a gente tem um grupo de mais de 30, eu não sei, é difícil tu acreditar que esse número é real, até mesmo se tu colocar os números do balanço no portal da transparência. A gente tem, na verdade mesmo, de mudar o jeito de jogo. O Roger vai ter que ser cobrado nesse sentido. O Roger vai ter que ser inteligente e talvez até estratégico. Porque se a gente elogia o Roger quando ele é estudioso e faz o time jogar, e realmente ele fez o time jogar, agora ele vai ter que achar uma alternativa. Ele vai ter que rejuvenescer esse meio-campo, principalmente agora no domingo, quando tu não tem o Bruno Henrique. Aproveita, daqui a pouco o Diego Rosa não está apto para jogar, coloca o Diego Rosa no meio-campo. Dá oportunidade para os jovens. O Gustavo Prado, por exemplo, que era uma oportunidade, que era uma possibilidade de ser titular na informação, inclusive que vinha da Colômbia, nem jogou, nem entrou no jogo. Mesmo que o contexto fizesse com que, de repente, não fosse um jogo para ele, não pode ele ser testado e, no final das contas, não entrar. Entrar o Luca antes do Ricardo Matias, que é um atacante de seleção. Ah, mas Ernest, ele tem uma unha grande, ele não se esforça tanto no treino. Alguma coisa de gestão tem de ser feita. Porque se ele é unha, se ele é perna, pode ter a característica e a qualidade,
vamos dizer, a qualidade, claro, depreciativa, né? O cara que tem unha grande, o cara que é meio arrogante, isso é ruim. Mas aí também é um problema de gestão, né? É um problema de tu não chegar no cara lá e vem cá, meu, e aí, tu vai botar a cabeça no lugar ou não? Então, o Internacional, de uma forma ou de outra, decaiu tecnicamente, fisicamente, porque essas lesões elas não podem ser vistas como algo normal. Não pode ser apenas o calendário e a corda esticada, porque o Inter pega e tem o principal preparador físico da história do futebol brasileiro. Então, algum protocolo tem que ser seguido diferente, ou algum protocolo tem que ser revisto dentro da preparação física nesse sentido. E sem contar os dirigentes, né? Os dirigentes agora, na própria coletiva lá na Colômbia, querem ficar brabos com os questionamentos, com o quanto incisivos os repórteres são, o quanto as perguntas tiram o Roger da zona de conforto, mas, na verdade, eles também, né, têm grande culpa no cartório. Porque se a coisa é boa quando o Inter ganha, eles, dirigentes, também têm que segurar o rojão de um tamanho, de um time, de um tamanho do Inter. Tá? Sem contar ainda a entrevista que o Roger deu antes do jogo. Eu já tinha relevado a questão dele ir no vestiário do Grêmio. E acho que ele pode ir no vestiário do Grêmio porque ele não perdeu o jogo. Mas eu tinha dito aqui, não convinha, porque iam fazer uma onda. Aí ontem, na coletiva pré-jogo, ele vai lá e fala que estava feliz de voltar para a Colômbia porque ele tinha sido campeão com o Grêmio na Libertadores em 95. Daí é difícil, não dá para se ajudar, porque daí não, aí tem que me ajudar. Né? Eu posso te ajudar, Roger. Posso falar com a galera aqui para dizer o seguinte, ó, galera, que bom, ele é feliz porque ele ganhou um título, mas não tem porquê, né, fazer esse tipo de coisa, né? Falar não é problema. Convém? Não. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. Uma sexta-feira em que tá todo mundo bem indignado e preocupado com o futuro do Internacional na Copa Libertadores. Bota aí nos comentários o que tu pensa de tudo isso e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Forte abraço. Tchau.